E aí, tudo jóia? Seja bem-vindo a mais um Trileve Podcast. E hoje tenho o prazer de estar com uma pessoa aqui que a gente estudou junto, né, numa pós-graduação. Ela é atleta, treinadora também, criadora do projeto Tripossível. Kika, seja muito bem-vinda aqui a mais um episódio do nosso podcast. E muito obrigado por aceitar o convite aí. Eu que agradeço, Murilo. É uma honra. Feliz de ter estudado com você e agora estar participando desse seu novo projeto. Vamos trocar bastante experiência hoje e é isso aí. Vamos lá. E hoje o nosso tema é um tema, acho que muito bacana, acho que não teria uma pessoa melhor para falar sobre ele, que é sobre o treinamento de triatlon para mulher, né? Então, a gente tem algumas diferenças, né, entre as mulheres e os homens, até na própria anatomia mesmo, a gente acaba observando algumas diferenças, não tão grandes, né, mas que vale muito a pena todo mundo se atentar aí na hora de treinar, né, de prescrever esse treinamento para a mulher, e também a mulher, às vezes, até procurar uma pessoa que tá bem informada para poder contratar, para fazer esse treinamento, né? Com certeza, Murilo. Essa semana eu estava lendo bastante coisa sobre isso, né, e quando a gente vai comparar homens e mulheres, é extenso a quantidade de informação e de diferenças que a gente tem, Sim. Fisiológicas, biomecânicas, estruturais e anatômicas. E uma grande parte importante que a gente tem que falar quando a gente fala dessa diferença de perfil, né, de homens e mulheres, é sobre o assoalho pélvico. Sim. Que é uma coisa que eu vejo hoje que muitas pessoas não dão tanta importância, ou às vezes não sabem muito sobre isso, né? E o treinamento ele acaba ficando muito a desejar, né, que a gente fala. Sim. O treinador acaba se preocupando muito com a parte específica do nada, pedala e corre, mas esquece de dar essa outra informação que para a mulher especificamente, né, vou falar mais da mulher, acaba fazendo muita diferença, principalmente na parte da estabilização e o quanto a parte do assoalho pélvico, ele faz diferença para a mulher, principalmente na parte do impacto, né, que é da corrida em particular, e esse reforço muscular, ele acaba gerando muitos benefícios, não só fisiologicamente para a mulher, mas também com relação ao esporte em si. A mulher, ele tem um assoalho pélvico muito mais aberto do que o homem, e a mulher, ela tem uma estrutura anatômica que foi feita para gerir uma criança, né, então, por esse motivo, o assoalho pélvico da mulher, ele é um pouquinho mais aberto, mais amplo do que o homem. Então, quando a gente faz as prescrições, não só do treinamento específico, do triatlon em si, é muito importante que o treinador, ele oriente esse atleta a fazer esse reforço muscular, principalmente no fortalecimento dessa musculatura, né, que a gente faz isso fora da parte específica do triatlon, dentro da sala de musculação. Você faz essa parte de fortalecimento também, ou você está trabalhando atualmente só com a parte específica mesmo, só com a assessoria? Eu ainda faço esse trabalho com alguns atletas, né, então um período do meu dia, ele é dedicado às aulas particulares. Legal. E eu faço esse trabalho com triatletas mesmo. Eu tenho um grupo de mulheres do triatlon, é muito legal, eu tenho divulgado isso um pouco no Instagram, nas redes sociais, mostrando exatamente o quanto esse trabalho é importante, ele faz diferença no trabalho do esporte, né, porque a musculação não é a prioridade, mas ela ajuda muito. A gente sabe aí que nos estudos recentes o trabalho de força, ele ajuda demais, melhora mais de 40% aí da performance do atleta, né, e em especial da mulher, falando do quadril, glúteo médio, músculos do assoalho, a mulher consegue prevenir uma coisa que o esporte de impacto causa muito, que é a incontinência urinária, né, que é uma coisa que as mulheres reclamam muito. Então, esse trabalho de força, especificamente do quadril, é extremamente importante. Legal, show de bola aqui. E tem uma parte anatômica também que acaba assim, a gente tem que dar uma atenção legal também, que é a parte do joelho também, né? Por a mulher ter o quadril um pouco mais largo, um pouco mais aberto do que o do homem, a gente vê com muita frequência também mulheres com o joelho valgo, né? Então, isso aí pode acabar atrapalhando um pouquinho na corrida, né? Pode gerar alguma dor, lesão. E o que você acha sobre isso?
Costuma ver com bastante frequência também com as suas atletas? Bastante. Eu acho que isso até é uma questão natural da mulher, né? A mulher já tem essa tendência natural, não só de ter o joelho valgo, né? Mas também síndrome de piriforme, outras lesões relacionadas a quadril, a dor do joelho também é uma coisa muito comum. E aí, quando você vai observar, né, de forma geral, até o pé, ele tem relação com o quadril, então é tudo uma coisa integrada, o corpo, ele é uma coisa integrada, né, a gente tem que olhar ele como um todo. Eu costumo falar que o treinamento de força tradicional, né, eu venho da sala de musculação, antes de trabalhar com o triatlon, eu sou ex-atleta profissional, né, então eu tenho a referência do competitivo profissional e do amador. É muito interessante, Murilo, essa transição também. Uhum. E a minha primeira formação antes de, quando eu era atleta profissional, né, a primeira formação depois desse período foi com o treinamento híbrido, né, que é o treinamento de força. Eu fiquei muitos anos dentro da sala de musculação trabalhando com atletas de performance. Legal. E aí, depois desse tempo que eu fui estudar sobre triatlon. Uhum. O triatlon no meu currículo, ele é muito recente ainda, muita coisa para aprender e desenvolver também. Que bacana. Kika, e como que foi o seu start aí no esporte? De onde veio essa vontade de estar competindo, né? De iniciar, começar a praticar? Como que foi? Eu já tenho o esporte na veia desde criança, né, Murilo? Então, quando eu falo que eu sou ex-atleta profissional, o pessoal estranha e fala, mas de quê, né? De que modalidade? Porque do triatlon não foi. Então, eu sou ex-jogadora de futebol profissional. Legal. Então, eu joguei profissionalmente por 10 anos, e aí resolvi me aposentar muito cedo. Até essa seleção olímpica que está agora, que disputou a Olimpíada, né? Eu joguei praticamente com metade da seleção. Que bacana. As meninas continuaram, e aí eu decidi parar, até porque na época, 10 anos atrás, o futebol não tinha tanto investimento, tanta visibilidade, né? Sim. Então, encerrei a carreira, também, consequentemente, me formei, e aí eu entrei na Academia Competition. Lá eles têm muito incentivo no esporte, em modalidades esportivas, e o triatlon era uma das poucas modalidades que não tinha dentro da academia. E na sala de musculação eu passei a atender muitos alunos que eram ou corredores ou triatletas. E aí uma das coisas que eu gostava muito, Murilo, era de entender o que o atleta ele sente na pele. Então, a corrida eu já praticava. Legal. E aí, há 3 anos atrás, eu decidi, falei, quer saber, vou experimentar esse triatlon aí, que eu atendo gente o tempo inteiro, preciso entender o que essas pessoas sentem na pele, né? Sim. E aí me apaixonei, porque eu achei incrível, assim, a dinâmica do negócio, senti aquela adrenalina, sabe, aquela competitividade que é difícil da gente encontrar depois que a gente faz essa transição. Com certeza. Aí eu fui juntando esse grupo, assim, cada vez mais pessoas, porque até a filosofia do projeto do Tripossível é muito legal, assim, interessante que o próprio nome diz, né, Tripossível, era tornar o esporte mais acessível, não só financeiramente, mas também na condição física, né, porque as pessoas, elas tinham muita vontade de fazer, mas sentiam que era algo muito distante, muito difícil, muito elitizado. Uhum. Então, o Tripossível veio com essa ideia de quebrar esses paradigmas e trazer pessoas de todos os níveis, de todos os tipos, para praticar o triatlon. Desmistificar. Sim, é bacana. E até, por exemplo, você comentou que há 10 anos atrás o futebol feminino ainda não tinha tanto apoio. Hoje acaba tendo um pouco mais, né, de apoio, só que mesmo assim ainda falta, né? Eu vejo no triatlon também, eu vejo muita mulher entrando. Hoje, se a gente pegar o start list aí das provas de triatlon, já tem um número muito maior de mulheres que estão praticando e tal. Isso me deixa muito feliz também, porque sai daquele negócio, né, que, poxa, o esporte é só para o homem. Não, é para todo mundo. E não existe sexo frágil, não. Né? Não mesmo. As mulheres têm provado ao longo dos anos, né, Murilo, que essas coisas elas têm mudado. Até por conta de tecnologia também. E estatisticamente, hoje,
mundialmente as mulheres são em maiores quantidades do que os homens, né, de prática de esporte de forma geral. Sim. Do triatlon não, mas no esporte tem mais mulheres do que homens praticando esporte. Legal, isso é sensacional. E sobre o ciclo menstrual. Ciclo menstrual é algo que eu tenho muitas dúvidas ainda sobre o treinamento, principalmente pensando no ciclo menstrual da mulher. E vamos bater um papinho também de quais períodos são melhores, então, quais períodos a mulher tem consegue ter mais performance, qual que ela acaba tendo menos performance, porque isso eu acho muito interessante, porque quando a gente começa a olhar para todo o macrociclo, a gente consegue realmente saber quando que ela vai se dar bem melhor nos treinos, quando que ela precisa descansar um pouco mais. Você consegue passar um pouquinho para a gente também? O legal de tudo é a gente sentir na pele, né, Murilo? Sim. A coisa muda quando a gente sente na pele, né? E hoje você vai pesquisar sobre esse assunto, tem muita gente falando disso, né? Muita gente, inclusive homens, se encontra muitos homens falando disso. Uhum. E é algo que, na verdade, assim, há muitas controvérsias, né? Algumas pessoas seguem uma filosofia, outros pensam diferente. Hoje a gente tem muitos estudos falando sobre várias teorias, né, e várias linhas, e eu prefiro seguir uma linha que é o seguinte, que o ciclo menstrual, exceto se ele for considerado uma patologia, e patologia está relacionada a cisto no ovário, ou algumas patologias do útero da mulher, que realmente influencia nesse ciclo menstrual de uma forma negativa. Entendi. Né? Mas muitos estudos hoje, eles falam das fases do ciclo menstrual, e a gente tem 3 fases bem importantes, que é a fase folicular, né, onde a mulher ela tem mais baixa de hormônio da progesterona e o estrogênio, a fase ovulatória, que falam que é o maior pico hormonal da mulher, e também se fala de treinamento, onde que você pode dar os maiores estímulos de força, potência, explorar um pouco mais do físico da mulher, e a fase lútea, que é uma fase de transição pré-menstrual, que eles consideram até a TPM da mulher, né, que aí você tem um equilíbrio desses hormônios, mas na época que eu competia, os treinamentos eles não eram baseados em ciclo menstrual. Eu sei que tem treinadores que usam isso, né, mas alguns estudos mostram, na verdade, muitos estudos mostram que esse ciclo menstrual não tem influência sobre a performance da atleta. Entendi. Entendeu? Então, assim, tem 10%, até anotei aqui, ó, tem 10% de interferência próximo do período menstrual. Então, essas mulheres, elas ficam mais resistentes à fadiga e acabam sentindo um pouco menos de performance na questão de treinamento de força. Mas que você tem que continuar treinando independente do período. Entendeu? Legal. Então, eu sigo essa linha de que o ciclo menstrual ele não vai interferir no treinamento, entendeu? Sim. Claro que, assim, tem a questão da sensibilidade, da empatia. Você sabe que tem algumas meninas, algumas mulheres que sentem um pouco mais do que as outras. Sim. Né? Então, fica muito aquilo do feedback. Então, por exemplo, eu treino 10 mulheres. Dessas 10 mulheres que eu treino, uma reclama do ciclo menstrual. Entendi. Uma fala que, uma semana antes, que é esse ciclo aí, a fase lútea, ela sente muita queda de força, de resistência, ânimo para treinar. Então, para essa atleta, eu considero esse momento e aproveito para colocar essa semana regenerativa. Entendi. Então, nesse período de queda. Só ela. Mas olha só, se parar para pensar em 10 atletas, uma sofre influência do ciclo menstrual por sensação mesmo, entendeu? Sim. E as demais não. Eu não sei como que é a sua experiência com atletas mulheres, né? A minha experiência aqui também são poucas, não são todas que realmente... eu não treino a parte específica, eu não trabalho com assessoria, eu trabalho mais com a parte de preparação física mesmo, então mais com a parte na academia mesmo, mas minhas alunas, elas... a maioria não sente muita diferença. Interferência. Mas tem uma que às vezes fica um pouco mais sensível, então a gente realmente tem que tirar um pouquinho o pé. Então é interessante sempre entender
em que período que ela está ali para não acabar forçando na hora errada. Exato, né? exato. Mas é muito interessante porque é uma quebra de tabu, né? Porque a gente acaba, principalmente para homem, agora que eu consigo lembrar mais, né? Porque no começo eu não lembrava disso. Então são coisas que o homem acaba não passando por isso, então infelizmente acaba esquecendo, né? De pensar na individualidade da mulher. Exato. Poxa, hoje eu vejo a diferença que faz quando a gente começa a olhar para esse lado também, né? Eu acho que é muito mais a empatia, né, Murilo? Assim, Sim. a gente sabe que a mulher passa por esse, né, período do ciclo menstrual, você tem que considerar, Sim. né? Mas é aquela empatia da conversa, sabe? Umas interferem mais, outras menos, então você acaba facilitando a vida da atleta para não ter muito prejuízo físico, né? Nem tentar forçar uma coisa que ela psicologicamente, porque tem coisas que estão relacionadas à parte psicológica também, influenciar, entendeu? Não, com certeza. Nessa parte também que a gente estava falando sobre o assoalho pélvico, como que você acha interessante conduzir esse treinamento para a gente conseguir fortalecer mais esse assoalho pélvico, para que a pessoa, para que a mulher não sinta dores, não tenha algum problema por conta disso? Na verdade, a estrutura do treinamento, Murilo, eu acho muito importante. Então, assim, uma das coisas ofereça movimento para essa pessoa, para essa atleta, seja homem ou mulher. Legal. Né? Então, a gente está muito acostumado, e eu falo isso porque todas as pessoas que eu atendo, todos os atletas que chegam na minha mão, e a gente vai conversar sobre esse treinamento extra, né? Esporte, então, nada, pedala e corre, ok, tá, mas fora isso, tem outras coisas que esse atleta tem que fazer e tomar cuidado, senão ele vai ter uma lesão futuramente. E todo o discurso é igual. Como você treina na sala de musculação? É aquele velho, né, treinamento tradicional de máquina. Máquina para todo lado. lado. Vai lá, 3 de 10, exatamente. E aí a gente está falando sobre movimento, né? Então, quando você vai praticar um esporte, tem que pensar de forma global. Então, esse atleta ele tem que treinar de forma integrada, fazer exercícios fora da máquina. A máquina é importante. Então, o treinamento híbrido veio para conciliar as duas coisas, né? Sim. Você faz o exercício isolado, mas você pode transferir um movimento numa recuperação ativa, por exemplo. Sim, então, vou dar um exemplo aqui. A mulher vai lá fazer um supino, tá? Eu não uso supino, mas estou dando um exemplo que todo mundo conhece. Sim. Você fez um supino. No período da recuperação muscular, em vez de você ficar lá 1 minuto parado, pensando, para até fazer de novo, você sai dessa máquina, deita no chão e faz um exercício para o quadril. Então, legal. Você muda totalmente o fluxo sanguíneo, complementa esse treino, sendo que o supino era o exercício mais importante, mas você está como se fosse uma fisioterapia, dando um reforço para o quadril, entendeu? Ou até mesmo um exercício de recuperação para outra parte do corpo que não tem nada a ver com aquela que você está treinando no dia. Então, essa é uma das estratégias que eu uso. Um dia eu vou treinar membros inferiores. Eu vou colocar tudo que é de recuperação para superior naquele dia. Sim. Para ficar um pouco mais ilustrado. Aí, o segundo treino da semana, esses atletas vão treinar membro superior. Eu vou colocar tudo que é de fisioterapia ou complemento de inferior, mas fora de máquina, fora de estímulo de força. Legal. Entendeu? Então, uma estabilidade de tornozelo, esse contato do pé com o chão, fortalecimento de joelho, quadril, rotação, trabalhar o transverso do abdômen, que também está relacionado com o assoalho pélvico. Então, a gente vai blindando esse corpo sem atrapalhar o movimento predominante. Show, bacana então, demais. É uma estratégia que eu uso. Legal. E, Kika, e na gravidez? Já pegou atletas já que estavam grávidas, que estavam treinando para o triatlon também? Já teve essa experiência? Eu, particularmente, eu nunca tive. Mas como que triatleta, foi? Não. Triatleta, não. Eu acho que a galera do triatlon é um pouco mais viciada, né, Murilo? Uhum. Pessoal, para parar um período ali para entrar numa gravidez, eu acho que elas pensam 2 vezes, né? Tipo, vou esperar até os, 35, até o limite da idade para eu parar o esporte para fazer isso. Sim. Agora, corredoras, bastante, assim. Eu já treinei bastante.
E aí tem uma coisa muito importante quando a gente fala de gravidez, né, que é a experiência da mulher. Então, assim, eu quero ter filho, mas eu também amo triatlon, eu quero ter filho, mas eu amo corrida. Eu acho que quando você está pronto, você sabe que você quer aquilo, é muito importante que a mulher saiba que eu deixo o esporte um pouquinho de lado, porque não vive disso, né? Sim. E aí você vai se preparar para uma gravidez e vai fazer isso da melhor forma possível. E fazer isso da melhor forma possível não quer dizer que você vai parar de treinar. Exatamente. Então, você vai continuar treinando um pouco diferente do que você estava acostumado, para você ter o benefício da atividade física para a gravidez. Show. Não, eu quero continuar treinando para não perder minha performance, deixa o bebê crescendo lá, vai fazendo as coisas de qualquer jeito. Então, é engraçado porque muitas atletas têm um pouco desse egoísmo, né, de pensar muito mais na estética do que pensar na saúde. Então, a gravidez é saúde. Sim. E a atividade física, ela tem que ser direcionada para isso. Sim, né? De ambos, né? Por exemplo, dela quanto do bebê, de ambos, né? Exato. Eu tive uma atleta que correu 10 quilômetros, eu quase morri do coração, mas ela correu com a barriga gigante, assim. Nossa. E assim, tem alguma coisa de errado nisso? Não tem nada que fale que está errado. Sim. Entendeu? O médico estava sabendo, o médico autorizou, então ok, ela não tinha nenhum risco de gravidez. Então a gente manteve o mesmo, assim, o treinamento, né, com menos intensidade, respeitando a gravidez. A cada trimestre tem muitas mudanças no corpo feminino. E aí, determinado mês, antes de entrar depois do 6º mês, ela foi lá e fez uma corrida de 10 quilômetros. Deu tudo certo, era uma atleta super forte, mas agora eu vou falar de uma atleta que não treina regularmente, quer engravidar e aí quer fazer exercício com medo de engordar, né? São coisas totalmente diferentes. Então, aí, nesse caso, muda totalmente o pensamento, né? Então, aí, realmente, tem que ter aquele acompanhamento médico, saber se não é uma gravidez de risco e não fazer nada muito exagerado, né? Seria como se fosse uma musculação para ter uma qualidade muscular para a gestação. Legal. E tem algum ponto que você acha mais, assim, o principal cuidado para tomar durante a gravidez, quando... ao praticar o exercício, né, seja ele a musculação em si, ou corrida, um ciclismo, uma natação também, né? Para a gravidez, o ciclismo não é uma opção. Né? A natação com certeza, a natação com certeza, né, porque é uma indicação médica que eles falam bastante para natação, fazer até hidroginástica, né, para reduzir impacto, melhorar a circulação, continuar trabalhando exercício aeróbio sem tanta intensidade. Então, acho que a natação, o contato com a água é uma coisa que é possível. A corrida também, se é uma atleta já que sempre treinou. Já corria antes, né? Exato, ela pode correr. Claro que a estratégia também de treino muda, né? Sim. Então, você vai naqueles intervalados, sem limiar, sem loucura, trabalhando em zonas confortáveis e também sem volume de treino, uma coisa mais para manutenção mesmo, e aí não tem nenhuma restrição. Uma coisa que é importante, Murilo, é a parte até anotei aqui, que é a parede abdominal, que é uma coisa que acontece muito com a mulher grávida, tem um nome específico para isso, que é uma coisa que acontece já naturalmente da mulher, que é o afastamento da parede abdominal, que é a diástase, né? Sim, diástase. Então, isso é uma coisa já natural que acontece na gravidez. E aí, muitos estudos falam sobre o benefício do exercício para este caso, que é uma coisa que acontece, assim, com todas as mulheres. Tem um afastamento, e aí teve um estudo muito bacana que fala que uma mulher que não praticou atividade física, normalmente ela tem até 6 centímetros de afastamento da parede abdominal. Sim. E a mulher que treina, ela fica ali entre 1 e 2 centímetros de afastamento. Olha Legal. Que interessante. A recuperação é muito mais rápida. Exatamente. Então, é muito bacana, é importante ter essa orientação. É que a gente está trabalhando com pessoas que já treinam, né? Então, é uma coisa que vai fazer parte da rotina dessa atleta. Mas ainda aparece, né? Sempre, pelo menos eu vejo com muita frequência, passo basicamente o dia inteiro na academia também, vejo com muita frequência também, às vezes, uma gestante chegar lá, mas nunca
ou já faz um bom tempo que não pratica atividade, né? Então, Exato. e outra, quem tá escutando também, quem tá assistindo, provavelmente já viu já teve essa experiência também, né? Legal. Exatamente. Show de bola. E Kika, falando um pouquinho sobre você também, sua experiência aí com o triatlon, já teve alguma situação no triatlon que você acha, fala, poxa, foi uma situação ali que passou algum perrengue, já aconteceu alguma coisa do tipo? Como que foi essa experiência Nossa. no triatlon? Nossa, já aconteceu, viu, Murilo? Vou te falar. Eu acho que todo mundo na história do triatlon deve ter alguma coisa para contar, assim, de muito atípico, né? A minha foi Sim. uma coisa muito inusitada, que não acontece, né, normalmente, mas aconteceu. E eu preferi pegar o que aconteceu de mais positivo, né? Então, eu estava numa prova de triatlon, 2 meses antes do Ironman, aí eu fui fazer uma prova de olímpico, para testar mesmo, né? Para experimentar, testar a prova, treinar a parte técnica, a suplementação. Legal. E aí, no meio da prova, um carro invadiu a pista. Nossa. E eu estava em terceiro lugar. Eu estava em terceiro lugar na prova, saí super bem da água. E aí o carro atravessou a pista e pegou em cheio, bem na descida, sabe? Nossa. Nossa, foi... Porque você não vai imaginar que vai acontecer isso no meio de uma prova, né? Todo mundo imagina que a organização está falando segurança. Exatamente, né? O carro invadia a pista, assim, bom, enfim. Aí aconteceu isso, uma coisa positiva é que não aconteceu nada demais, né, exceto escoriações e uma luxação de ombro, e aí 2 meses depois ia acontecer o 70.3 de Buenos Aires, que eu treinei 1 ano para essa prova. Nossa. E aí tive que fazer a prova com infiltração, dor no ombro, quase não mexendo o braço direito, sabe? Então, isso foi a única coisa atípica que aconteceu durante todo esse processo de triatlon na vida, assim, mas sempre, graças a Deus, deu tudo certo. E deu para treinar depois deu para continuar treinando aí do depois acidente? Não, teve que parar. Aí fiquei praticamente 2 meses sem treinar e já fui direto para a prova, então... Nossa. É que eu não queria deixar de fazer, sabe? Se fosse um atleta meu, eu ia falar para não fazer. Né? Sim. Mas a gente, como treinador, acaba, às vezes, achando que é. Acho que dá. É que tinha patrocínio envolvido, sabe? Tinha muita coisa envolvida e aí eu arrisquei, mas eu estava me sentindo bem. Legal. Sabe? Com acompanhamento médico e tudo mais. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Show de bola. Já é o nome do projeto também, Tripossível, né? Tripossível, exatamente. E agora eu tô treinando pro Ironman, né? Ano que vem lá em Florianópolis. Legal. Fazer a distância completa. Show. E aí já comecei esse projetinho já de treinamento pro ano que vem. Maravilha. E tem interesse em classificar pro Mundial? Não. Menor condição, Murilo, menor condição. Legal. Vou naquela de fazer pela primeira vez, entender como funciona a prova, experimentar, sabe? Sentir essa carga de treino no corpo, porque eu nunca fui tão longe assim, né? Entendi. Bacana. E aí, uma coisa errada que o pessoal faz é tentar dobrar o tempo do meio Iron para o Ironman, né? Sim. Fiz em 6 horas, vou fazer em 12 horas. Não é bem assim. Ainda tem alguns passos ainda, né? Exatamente. Como treinador, essa prova é aprendizado, é estudo, sabe? É estudo físico mesmo. Uhum. Eu também tô no caminho do meu primeiro meio Iron ainda. Que legal, Murilo. Tô por enquanto só no sprint, beliscando ali um olímpico. Mas vai sair, uma hora sai. Vai sim. Kika, quer deixar seu Instagram aí pro pessoal te acompanhar também? Instagram do projeto do Tripossível? Com certeza. @Tripossível, não tem segredo, do projeto. Aliás, da assessoria, né? A gente era projeto, virou assessoria. Legal. E o meu pessoal é @kika.medeiros. Show. Kika, muito obrigado por participar, tá? Como eu te falei, é sempre um prazer estar batendo um papo com você, trocando um pouquinho de experiência aí. Acho que isso daqui é muito, muito válido. Como a gente estava conversando aqui
um pouco antes da gravação. Acho que todo esse conteúdo é muito enriquecedor, tanto para a gente quanto para quem está acompanhando em casa aí também. Com certeza, eu que agradeço, viu, pela oportunidade. Se tiver outros temas aí, quiser bater mais um papinho, pode me convidar que eu adorei. Ah, pode deixar, vou chamar assim que a gente tem muita coisa para falar aí sobre triatlon, sobre todos os esportes, né, que envolve também a corrida, a natação, a bike e a musculação também, que Com hoje certeza. a gente É a quarta modalidade, né? Exatamente, não dá para deixar de lado, né? A gente tem que estar praticando aí essa preparação física, é indispensável hoje aí na vida de um atleta, né? Exatamente. Show. Pessoal, então, você que está acompanhando até agora, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever aqui, compartilhar esse episódio também com todo mundo aí. E grande abraço. Abraço, Kika. Até mais. Tchau, Abraço. tchau. Até mais.